Bom dia, pessoal, tudo bem? Olhei já alguns esquemas ali que alguns alunos me mandaram. Vão mandando, pessoal, lá no grupo, que daí, se a prof ver que tem alguma coisa ali que pode melhorar, enfim, eu já vou ajustando em particular com cada um, ok? Então, vamos lá. Então, ontem, vocês fizeram o planejamento do texto de vocês. A prof falou para vocês da importância da gente planejar aquilo que a gente vai escrever, certo? Então, agora, nós vamos começar a introdução. Tá? Lembrando que a gente vai fazer, nós vamos construir o nosso texto por partes. Então, ontem a gente falou sobre planejamento, sobre tipos de texto, algumas dicas, né, na hora de você começar a planejar o teu texto. Agora, nós vamos trabalhar nessa aula como fazer uma introdução. Na próxima aula, nós vamos fazer o desenvolvimento desse texto e aí, posteriormente, a conclusão, para que ele fique bem elaborado, ok, pessoal? Então, vamos lá. Introdução. A clareza é a principal forma de introduzir um texto dissertativo argumentativo, que é o texto que nós estamos fazendo. É a partir dela, da introdução, que o leitor terá noção do que será apresentado em seguida. Ou seja, quanto mais claro vocês forem no parágrafo inicial do texto, que é a introdução, melhor vai ser para que o leitor entenda o que ele vai encontrar para baixo, o que ele vai encontrar no desenvolvimento desse texto, ok? Então, o tema ele deve ser apresentado já na primeira frase. Lembrando, aquele tema que a prof passou para vocês não é o título do texto, é o tema. O título, ele tem que ter a ver com o tema, mas não necessariamente ele vai ser aquele tema que eu passei para vocês, não necessariamente ele vai ser o título da redação de vocês, tá? Então, esse tema, ele já deve ser argumentado na primeira frase, porque quando o leitor pegar o teu texto e ele ler, ele iniciar a leitura, ele já vai saber do que se fala esse texto, o que ele vai ser argumentado, qual que é a proposta desse texto, tá? Não há meios de fazer rodeios já na primeira frase do parágrafo, ou seja, nunca iniciem um texto enrolando. Já falem, já coloquem uma frase de impacto, já coloquem uma frase inteligente, um assunto, o tema dele de uma forma inteligente, de uma forma clara. Também é no primeiro parágrafo que está inserido a linha de raciocínio do autor. Opa, esse autor ele vai defender qual linha desse tema proposto por essa redação. O objetivo lá na introdução já é convencer o leitor, convencer ele a quê? A ele ler o restante do texto. Porque senão, eu vou pegar ali o texto, eu vou começar a ler e eu vou perceber que já ali no primeiro parágrafo é um texto morno. O que vai acontecer? Eu não vou terminar de ler, tá? Então, quem tem o costume de ler livros, provavelmente quando vai numa biblioteca, o que a gente faz num livro? A gente pega o livro e a gente olha atrás do livro, onde tem um pequeno resumo, uma síntese, para a gente saber do que se trata aquele livro, certo? No texto, gente, é a mesma coisa. A pessoa vai ler o título do texto e ela vai ler o primeiro parágrafo, que é a nossa introdução. Se nesse primeiro parágrafo o texto parecer chato, morno, enrolado, sem muito objetivo, a pessoa não vai terminar a leitura. Então, o nosso objetivo aqui na introdução é isso, tá? É manter o leitor fixo e que ele termine de ler o nosso texto. Dicas principais para a introdução. Usar palavras que nomeiam ideias e conceitos, tá? Então, vocês podem pegar conceitos, uma frase de algum outro texto,
citada, entre aspas, porque não foi você que escreveu, você tirou de algum lugar, cita um autor, tá? Então você pode sim já, opa, esse é um texto inteligente, ele usou outros autores, ele usou alguém que falou alguma coisa, tá? Sempre você pode colocar isso. Não usar marcadores de tempo. O que são marcadores de tempo? É quando a gente começa o nosso tempo falando, o nosso texto falando assim, atualmente. Então já comecei o meu texto, opa, né? Nos dias de hoje. Então, pessoal, nos dias de hoje, atualmente, procurem não usar esses marcadores de tempo. Comecem com uma frase, lá no meio do texto, pode ter já o que vemos nos dias de hoje? Pode, por exemplo, essa frase pode ser usada, mas lá no meio do texto, não iniciem o texto de vocês utilizando atualmente, nos dias de hoje, né? Coisas que deem impressão de tempo. Iniciem o texto de vocês com uma frase de impacto, apresentando já o tema. Aí você pode falar de, eu quero falar a história do emprego, enfim, pode, mas uma coisa breve, que senão o teu texto vai ficar chato, tá? Outra dica, encadear as ideias, ou seja, coloquei uma ideia, a próxima ideia ela tem que estar ligada à ideia que eu acabei de apresentar. Senão, vai ficar aquele texto cheio de ideias soltas. Então, você não consegue ver uma união. Opa, mas ele falou isso, depois ele falou aquilo, e o que uma coisa tem a ver com a outra, tá? Então, cuidado. Leiam para ver se está claro aquilo e se uma coisa realmente está complementando a outra. Outra dica, gente, que eu não coloquei aqui, mas que é bem legal fazer, escreva a introdução, leia, ajuste e peça para alguém ler para você. Ou, se vocês quiserem, antes de me mandar a atividade exatamente, me mandem que eu dou uma lida nessa introdução e eu respondo vocês para ver o que a gente pode mudar. Tem a mãe, tem o pai, tem um irmão, tem um tio, tem alguém dentro de casa, peça para essa pessoa ler, para ver se realmente ficou legal as palavras, se tem sentido, se ficou claro, tá? Outra coisa, usar operadores argumentativos, ou seja, utilizar argumentos. Então, qual é a linha desse tema? Qual é a linha que você vai defender? Eu vou defender que o jovem, que o mercado pede uma preparação, que ele pede sim um profissionalismo, né? Ele pede sim que as pessoas se preparem para o mercado de trabalho. Então, você defenda uma linha e argumente sobre ela. Só que na introdução, você vai colocar a breve ideia que você teve. Agora, os significados e os argumentos realmente dados e tudo isso, você vai deixar para o desenvolvimento, tá? Algumas pessoas têm o costume de já colocar argumentos e dados na introdução. Então, você pode dar ideia do que você vai defender, porém, a tua defesa e os seus argumentos realmente eles vão estar lá no desenvolvimento, ok? Olha o exemplo que eu vou dar para vocês. O mosquito Aedes aegypti é a causa de uma das maiores crises na saúde do Brasil, vetor de ao menos 3 doenças graves. O ciclo de vida do mosquito é favorecido pelo clima tropical e pela ineficiência das parcas políticas sanitárias específicas para o seu controle. Gente, aonde que eu vou apresentar as 3 doenças graves? Lá no meu desenvolvimento, tá? Aonde que eu vou... por exemplo, aqui eu coloquei que o mosquito é favorecido pelo clima tropical. Aonde que eu vou escrever quais são os locais do Brasil onde tem o clima tropical e que pode aparecer mais, pode ter mais focos do mosquito? Lá no meu desenvolvimento. Opa, então ela vai apresentar as doenças graves que ele causa. Então eu já dei uma ideia do que eu vou falar, mas eu não falei exatamente todos os dados, tá? Então, entenda. Nesse exemplo que eu coloquei para vocês, o mosquito Aedes aegypti é a causa de uma das maiores crises na saúde do Brasil. Isso são ideias e conceitos que eu vou desenvolver.
Vetor de ao menos 3 doenças graves, o ciclo de vida do mosquito é favorecido pelo clima tropical e pela ineficiência das parcas políticas sanitárias específicas para o seu controle. Esse complemento que eu coloquei, ele é um encadeamento de ideias, ou seja, eu liguei a minha ideia principal lá em cima, que é a ideia e conceito, ao meu argumento. Que por que ele é uma das maiores crises do Brasil? Devido às doenças que ele traz e devido à ineficiência das políticas sanitárias para o controle dele. Aí eu vou falar tudo sobre tudo que eu penso e tudo que eu quero lá no meu desenvolvimento. Ok? Então vejam, uma ideia principal tem que estar encadeada, ligada a argumentos que você vai estar desenvolvendo depois lá no teu desenvolvimento, mas eles precisam aparecer de leve, breve, na tua introdução, ok, pessoal? Dá para entender mais ou menos? Acho que dá, né? Se tiverem dúvida, me grite. Qual é a atividade de hoje, então? Vocês vão fazer a introdução da redação de vocês, seguindo essas dicas que a professora passou. Lembrando que o tema que vocês já pesquisaram é qual a importância da qualificação para o mercado de trabalho. Aí vocês já fizeram aquele esquema na aula passada com várias ideias sobre esse tema. Então, pessoal, de todas essas ideias que vocês pesquisaram, vocês podem estar escolhendo duas ideias que tenham a ver uma com a outra, para vocês estarem apresentando elas na introdução e depois lá no desenvolvimento, ok? Eu vi que alguns alunos me mandaram já lá no grupo que vocês acharam várias coisas sobre esse tema, e isso é normal. Então, agora vocês vão pegar essas anotações de vocês ali desse esquema, vão olhar item por item e vão escolher apenas dois, para vocês argumentar e apresentar aqui na introdução, ok? Se quiserem, pessoal, me mandem, me chamem para eu ver o que eu acho, tá? E aí a gente vai estar mexendo nessas redações de vocês até ela ficar bem redondinha. Certo, pessoal? Então, para a aula de hoje, vocês vão construir a introdução. A introdução ela é um parágrafo e ela precisa ser um parágrafo bem elaborado. Tá? Então, caprichem nesse parágrafo, deixem o mais claro possível e lembrando, não enrolem o texto ali na introdução, ok? Um beijo grande, pessoal. Se vocês quiserem estar construindo essa introdução até no final de semana, pode ser, tá? Que aí vocês vão ter tempo para escrever de novo, rasgar, fazer de novo. Não tem problema, desde que fique legal, ok? Enquanto isso, quem quiser ir me mandando para a gente ver se está certo ou se a gente quiser já acertar alguma coisa ali, já podem me mandando, ok? Então, façam com calma essa introdução, porque eu quero que ela saia bem feita e o texto lá no final fique um texto bem jóia, bem legal, tá bom? Pessoal, bom final de semana, eu espero essa introdução de vocês e, por favor, me chamem se vocês tiverem dúvida, certo? Até a próxima aula!